Amém? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Hoje, como já falaram, né? É o último dia de reunião no local de reunião, né? Que a gente pode reunir depois, quem quiser nas suas casas, mas assim, conjuntamente com os irmãos, a gente marcou esse dia para ter uma reunião especial com os irmãos que já reúnem, com cada um que está aqui, para a gente se conhecer mais. É tanto que depois dessa reunião, vamos tomar uns comes e bebes aí, né? E está todos convidados para ficar. E a gente vai dar continuidade, irmãos, ao alimento diário, as mensagens do alimento diário. A gente está no segundo volume dessa nova série, a Nova Aliança, e o título desse alimento diário, Correr para Vencer, na quarta mensagem, que é a última desse volume, né? Hoje vamos receber o próximo volume, que vai dar sequências às outras reuniões, né, as mensagens, e que a gente vai continuar desfrutando do Senhor. Hoje o tema dessa mensagem de hoje é essa aqui, ó. Vamos ler junto? Não quero que sejais ignorantes. Vamos repetir? Não quero que sejais ignorantes. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler os versículos 3, 11, 18 e 28. Tá bom? Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para a gente ler esses versículos. O versículo 3, vamos ler. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E o versículo 28. Amém? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém. Pode sentar. Senhor Jesus, Senhor, somos-te gratos por termos nos trazido a esse local, para podermos ouvir a tua palavra, que ela possa vir realmente diante do trono. Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar-nos grandemente com o que o Senhor tem a revelar diante dessas palavras, desses versículos. Ó Senhor Jesus, que possamos definitivamente deixarmos de ser ignorantes quanto ao conhecimento da palavra, do que tu queres para nós. Fica conosco essa noite, abençoa essa esfera, supre-nos com vida, fala para nós a tua necessidade, ó Senhor Jesus, e abençoa o teu povo. Jesus é o Senhor. Amém? Foi-me incumbido falar essa mensagem, que está toda em cima do capítulo 12 de 1 Coríntios. É uma mensagem muito rica, e nada mais é do que uma continuação do que a gente viu a semana passada, que tinha como título, Quero que saibais. Amém? Quero que saibais. Se você for ver, ó, quero que saibais, e perguntar, e ver esse título aqui, não quero que sejais ignorantes. Se você for ver, a mesma coisa, é a mesma pergunta de outra forma.
no capítulo 11, que foi a mensagem passada, a pergunta era, a indagação era, quero que saibais. O Senhor tem o desejo de dar-nos conhecer o que Ele quer. Em toda a Bíblia é só revelação para o que Deus quer fazer conosco. Em tudo que Ele quer fazer, Ele não deixa a gente, né, no suspense. O que será que vem agora? Como será? Ele simplesmente diz o que quer fazer. Ninguém de nós somos pegos de surpresa, porque primeiro Ele avisa. Ele diz o que é. E nessa mensagem, Ele fala até mais forte, porque Ele começa a dizer assim: não quero que sejais ignorantes. Para o matuto paraibano, né? Ignorante é aquele brabo, aquele forte, aquele que responde, né? Mas a ignorância é exatamente você não ter conhecimento daquilo, é não ter realidade do que está falando. Muitas vezes a gente defende um ponto de vista aí secular, nós não sabemos nem o que nós estamos defendendo. E a tônica dessa mensagem era o que Paulo estava querendo mostrar aos coríntios, que eles precisavam estar falando, né, algo que eles tivessem realidade, tivessem os pés no chão, para saber, né, com realidade o que era que Paulo estava querendo dizer e defender, né, ali a sua palavra. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 12, onde ele começa no versículo 1, exatamente esse versículo que a gente está querendo mostrar para os irmãos. Paulo diz assim aos coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa não é uma palavra para incrédulo, porque o incrédulo, ele por não conhecer e não ter o Senhor, ele certamente é um ignorante, ele não conhece, e até defende pontos que não tem nada a ver com o que Deus quer. Mas isso não é muito normal para nós que dizemos que conhecemos e ainda não sabemos o que Deus quer. Por isso que ele começa falando nesse primeiro versículo do capítulo 12, para irmãos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu toco muito nessa frase. Não quero saber, irmãos. Então, essa palavra, eu posso dizer, é para mim. Se você é irmão, você pode dizer também, é para mim. Essa palavra é para mim, eu não quero ser ignorante. E essa palavra, irmãos, não aparece apenas uma vez na Bíblia. Deus quer dar a conhecer o que nós adoramos. Lembra de uma passagem em João 4 da mulher samaritana? O Senhor disse assim, o que você adora? Vou ver lá, eu não tenho decorado não. Senhor Jesus. Abra lá em João, capítulo 4, Evangelho de João. Senhor Jesus. Esse texto, creio que todos conhecem, né? Versículo 22. João, capítulo 4, versículo 22. Quem conhece o texto mostra que essa mulher, ela fez uma pergunta implícita ao Senhor, onde devia adorar. E ela perguntou, no monte ou em Jerusalém? Vocês dizem que é no monte, mas agora vem uma nova que dizendo que é em Jerusalém. Afinal de contas, em que lugar é para adorar? Aí ele diz aqui no versículo, vamos ver o 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Aí ele relata uma coisa que até então não se sabia o que ela fazia. Ó. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mostra que o Senhor, irmãos, não quer que a nossa adoração seja algo que a gente não sabe por que está adorando. Eu creio, nós temos uma frase que foi agora de 1 Coríntios, que a gente vai repetir já já, que diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Em outra versão diz, pela ação do Espírito Santo. Então eu creio aqui, que os que invocam o nome do Senhor, eles não dizem isso porque alguém mandou dizer.
E não é bom e salutar você fazer só porque os outros disseram. Você precisa conhecer por que você invoca. É porque ensinaram, invoca Senhor Jesus? Se você ensinar um papagaio, ele faz isso também. E ele não tem o Espírito. Então, nós não podemos ser tais, porque nós somos homens. E ao homem foi dado conhecer os mistérios de Deus. Então, nós temos aqui um princípio bíblico que Deus não reclamou que ela não adorava. Ela mesmo sendo uma prostituta, o texto mostra aqui em João 4, ela adorava o Senhor. E o Senhor não reclamou dessa adoração ou dessa condição dela. Mas o Senhor reclamou, você está adorando, mas você não sabe nem o que você está falando. Você nem sabe o que está dizendo. Então isso é um princípio que mostra que Deus não quer que nós sejamos ignorantes. A respeito das coisas do Senhor, nós precisamos estar muito, mas muito claro. O porquê nós fazemos isso ou aquilo, ou dizemos isso ou aquilo. Tem que ter base. E essa base e explicação, ela precisa vir pela Bíblia. E na Bíblia. Aqui mesmo, em João capítulo 5, o versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha agora, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, onde é que eu obtenho resposta daquilo que eu não sei? Na própria palavra. Aqui é dito no final desse versículo, e são elas mesmas, porque ele falou examinar as Escrituras. Então são nas Escrituras que vão se explicar ou testificar, né? São elas mesmas que testificam de mim. Então Deus, o princípio de Deus é que nós não estejamos aqui onde for como alguém que só faz repetir e saber das coisas superficialmente. O Senhor quer que nós estejamos realidade daquilo. Outra passagem que fala isso, Romanos capítulo 12, abra aí Romanos 12. Deus tem um plano para Israel, e esse versículo vai mostrar isso. Deixa eu ver qual é o versículo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Romanos 11, 25. 11, 25, aliás. Amém? Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. 11, 25. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: você sabe qual é o plano de Deus? Você sabe porque você está aqui? Porque você foi salvo? Porque você invocou o nome do Senhor e hoje permanece na vida da igreja? Você sabe disso? Ou você vem somente porque é muito bom o ponto de encontro, eu conheço os irmãos, aqui é bacana demais. Se for só isso, o Senhor está requerendo de você mais coisas. Ele não quer que você seja ignorante, mas que você saiba mais, com realidade, o que é que você está fazendo e qual foi o propósito desse chamamento. Deus tem uma intenção clara para cada um de nós. Não quer que nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Ele tem a intenção de mostrar o que é que Ele quer e por que Ele quer. É por que e para que Ele quer que cada um de nós foi chamado. Em Tessalonicenses capítulo 2, o capítulo 4, tem outra passagem. 1 Tessalonicenses. Senhor Jesus. Versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, veja que todas elas têm a palavra irmãos, esses 3 versículos, mostrando que é para nós que o Senhor quer se revelar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que é morrer, né? Para não vos entristecerdes como os demais
que não têm esperança. Então essa é a linha e o princípio de Deus. Deus não quer, irmãos, que a gente seja aqui marionete. Ele quer que a gente tenha coparticipação junto com Ele. E para isso, aí ele escreveu, né, inspirado pelo Espírito Santo, o Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos voltar lá. É onde a gente vai se basear em toda essa mensagem de hoje. Deus tem esse plano, quer cumprir e vai cumprir, queira eu, queira não. Se não for por mim, vai ser por outro, mas Ele vai cumprir. Então, nós aqui, eu creio que a maioria, se não todos, né, já creram no Senhor. Se já creu, já faz parte do corpo de Cristo. Né? Quem creu, já faz parte do corpo de Cristo. Já faz parte da igreja. Esses versículos que eu vou ler aqui, é muito conhecido. Mas vamos parar um pouquinho em alguns, para a gente meditar e ver que a gente tem e precisa deixar de ser, se é ainda, ignorante ou desconhecedor disso que ele quer mostrar para nós. O versículo 1, como a gente leu, ele começa a mostrar aos coríntios sobre os dons. Porque aqui no capítulo 14, eles vão ver que tem uns dons de falar em línguas, tem dons de curar, tem dons disso, dons daquilo, e muitas coisas. E eles valorizavam esses dons, mas ele queria dizer assim: você é bom, porque Deus dá o dom. Na hora que você recebeu o Senhor, é pela graça que você foi salvo. Então, a graça exercida, você mostra o dom que Deus lhe deu. Então, Deus quer lhe acrescentar mais alguma coisa. E ele disse aqui no versículo 1, a respeito dos dons, dizendo para os irmãos em Corinto, aos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Começa essa carta dizendo para Coríntios que eles não tinham proibição nenhuma de falar os dons, de praticar os dons. Mas vocês estão sabendo por que vocês estão fazendo? O para que vocês estão fazendo? É isso que ele queria tirar, toda essa dúvida, se é que eles faziam, ou faziam só porque os outros faziam. No versículo 2 diz assim: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Aqui começa uma palavra que chama aqui ídolos. Nós éramos, sem saber, seguidores de ídolos. No mundo secular você vê, se alguém tem uma pessoa como um ídolo, se for um jogador, e ele aparecer lá com a orelhinha furada, aquela pessoa vai tentar fazer a mesma coisinha, é botar a orelhinha furada. Né? Se for um cantor, pintar o cabelo lá de uma cor bem extravagante, aquele que tem ele como ídolo, ele vai fazer aquela mesma coisa. Então, quem segue ídolo, segue o que ele faz e o que ele tem. Mas quando a gente vai mostrar isso, é isso que Paulo queria mostrar. Vamos abrir em Salmo 115. A gente vai ver que ídolos são esses. Salmo 115, guarda 1 Coríntios, que a gente vai sempre voltar lá, viu? Salmo 115. A gente vai ver como, né, outrora, como ele diz aqui, nós éramos gentios e seguimos a ídolos. Capítulo 115 de Salmos. Amém? O versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Preste atenção aqui, que a primeira vez que apareceu nesse capítulo de Salmo, a palavra ídolo. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens, que é coisa inventada pelo homem. Olha o que o ídolo dessas pessoas fazia, ó, o que eles tinham. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta.
torne-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Então essa é uma característica de quem segue ídolo. Ele é uma marionete para aquela pessoa. O ídolo tem tudo que eu e você tem, mas sem função. Os irmãos aqui agora, enquanto estava cantando os hinos, né, encorajou a gente a invocar o nome do Senhor. E por que esse motivo de invocar o nome do Senhor na vida da igreja? Para tirar, e aí onde vem a salvação, né? Para quem conhece Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou acrescentar aqui para mim mesmo, sabe? Não é da Bíblia não. Será salvo dos ídolos, irmãos. Porque começa a falar, não é mais uma marionete, agora ele sabe o que vai fazer. Ele não é um ídolo agora, e ele vai começar, não vai seguir mais ídolo agora, mas ele vai seguir o Deus verdadeiro. Um Deus que fala. E se você convivesse, se você nascesse com uma pessoa surda e muda, com absoluta certeza, até hoje, se você só convive com essa pessoa, você também era surdo e mudo. Não aprendia a falar uma palavra, porque a pessoa que estava com você não aprendia nem a falar uma palavra. Então seguir esses ídolos, e não só esses nessas estátuas, pode ser tanta coisa. Tudo que tira você da presença de Deus, como a prioridade, isso é ídolo para você. O irmão compartilha, até mesmo o celular pode ser um ídolo. Você não tem tempo mais ler a palavra, só ver mensagem. Quando faz aquele piuí, aí você vai lá. Você está, vou ler agora. Aí piuí, você soltou, foi para a Bíblia. Ou soltou a Bíblia, foi para o celular. Não podemos ver isso. Agora, o que o Senhor tirou foi dessa idolatria, que nós nem sabíamos. E os coríntios, como já foi visto aqui em outras mensagens, eram adoradores de ídolos, irmãos. Tinha Deus de todo tipo e qualidade. Paulo até se inquietou certa vez de tanta idolatria que eles tinham, porque ele vinha de uma cultura que tinha muitos ídolos. Isso tratando para nós hoje, nós também passamos e viemos de tantas coisas. Veja como é difícil a gente reunir tantas pessoas, graças a Deus hoje vem muitos, né? Nesse final de ano, quando é tempo de São João. Há uma queda, não porque a gente adora, mas queira que não queira, isso consome tempo, consome isso, aquilo, outro, que a gente fica, até compartilhar, diminui no grupo. Por quê? Porque essas coisas abafam o homem que quer agradar a Deus. E a gente precisa fugir dessas coisas. Por isso no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim, fugir da idolatria. Vai começar a falar da ceia e diz, fugir da idolatria. Irmãos, como isso é forte. A gente precisa deixar os ídolos e deixar de ser ignorantes com respeito ao que o Senhor quer para nós. Romanos fala, capítulo 12, nós precisamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem segue ídolo fica mudo, não fala. Eu creio que a maioria, e eu estou incluído, chegou na vida da igreja só para assistir reunião, quando veio. Mas depois começou a falar, compartilhar, cantar, fazer isso, aquilo, outro. Irmãos, nós deixamos isso, porque nós invocamos o nome do Senhor. Vamos ver o que ele vai dizer mais em Coríntios lá. Vamos lá agora para 1 Coríntios 12, de novo. Nós já vimos lá que o ídolo é tudo aquilo, né? Então, se uma pessoa quer deixar de ser ignorante, ela precisa conhecer. Sair de uma aparência, de alguma coisa que só faz porque os outros fazem, mas não sabe nem por que faz. E agora no versículo 3 ele diz assim, ó, por isso vos faço compreender. Deus quer nos fazer compreender, meu irmão, o porquê eu e você estamos na vida da igreja e porque recebemos esse chamamento. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém, irmãos, não tem coerência isso, né? Você dizendo que está falando pelo Espírito de Deus e está dizendo anátema, que é uma palavra grega que significa maldição, maldito. Ninguém vai dizer maldito Jesus e está falando do nome de Deus, de Jesus. Aí a segunda parte do versículo, que a gente se aposta nele, diz assim, por outro lado, vamos ler? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha de onde a gente saiu. De uma
cultura de ídolos, agora para dizer Jesus é o Senhor. E quem fez isso? O Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer isso se não for por ação do Espírito Santo. Vamos dizer? Senhor Jesus. Irmão, ninguém pode dizer isso se não for pela ação do Espírito Santo. As nossas reuniões, nos intervalos de uma palavra para outra, de um versículo para outro, era para ter isso. Júlio uma vez compartilhou isso aqui, achei muito rico. A gente precisa voltar a dizer, Senhor Jesus. Ou só quando a gente recebe uma pancada, é de Senhor Jesus. Irmãos, é toda hora. O próprio Coríntios, né, Paulo escrevendo, diz é para ele invocar em todo lugar, em toda situação, porque nos livra, nos salva de voltarmos aos ídolos. Senhor Jesus. Então veja que esse versículo 3, ele começa, eu quero fazer você compreender. Sabe para que você invoca? Para você estar no Espírito, para você viver pelo Espírito. Nós não invocamos porque alguém invoca. Amém, eu aprendi a falar isso. Mas agora eu preciso deixar de ser ignorante para dizer que eu sei agora porque eu invoco. Não é porque Roseni invoca, não é porque Flávio invoca, não é porque nenhum irmão invoca, mas é porque o meu espírito está cheio dele. Amém. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Veja que ele vai começando esse capítulo dessa forma e chega assim, ó. Ora, os dons são diversos. Vamos ler? Mas o Espírito é o mesmo. Porque ele agora, irmãos, ele vai estar preparando a gente para mostrar o que é o corpo de Cristo. Se alguém aqui ainda não sabe, Efésios diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Colossenses diz que o corpo é a igreja. Tanto faz dizer que a igreja é o corpo, como o corpo é a igreja. Então, o Espírito Santo, né, ele fez essa menção, porque era uma forma da gente visivelmente compreender o que é isso. Um corpo não é constituído apenas de um membro, porque aí não era um corpo, era um membro. E a gente vai ver isso já. Mas ele começa falando, por isso que eu quero fazer você compreender. Você está na vida da igreja, isso é no corpo de Cristo, mas não é por conta disso ou daquilo, é por conta que Deus é um. Já a gente vai ver mais detalhes. Então ele começa a dizer aqui no versículo 5, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Você invoca, e o Espírito que fez você invocar, é o mesmo que fez eu invocar. É o mesmo que qualquer um que pode fazer isso, pode fazer, é também o mesmo Espírito. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, aqui a gente vai ver uma menção muito interessante. Se você tem alguma capacidade, porque a gente viu aqui, que ele diz aqui no começo, há diversidade, há diversos, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, não é você o capaz, é Deus em você. É isso que a gente precisa deixar de ser ignorante. Se tem alguma habilidade, é Deus. Amém. E eu preciso usar essa habilidade, sabendo disso, para não me vangloriar. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Sim, é verdade. Porque nem todos aqui são boca, nem todos aqui são mão. E num corpo não há só um membro, há muitos. Ainda que seja finito, há muitos membros. Mas o que a gente mais pode dizer é aqueles exteriores. Eu ganhei muito, o irmão compartilhou, foi o irmão Miguel Marques que compartilhou essa mensagem. E diz assim, veja que os membros exteriores que a gente tanto valoriza, você pode até perder ele e o corpo não deixa de funcionar. Sim, funciona com falta, mas você não morre. Mas aqueles internos que você não vê, tira ele, você morre. A maioria deles, se você tirar, você deixou de morrer. Quer dizer, aqueles que menos aparecem são os que mais sustentam o corpo. Então eu não posso ver aquele que aparece demais não, porque muitas vezes ele está aparecendo para ele mesmo. Lembra daquela frase de algumas pregações? Palma para Jesus, pode ser para ele. E ele quer dar destaque, onde Deus não quer isso. Deus quer eu e você sabendo que quem opera em todas as coisas é Ele. Com letra maiúscula, Ele. Senhor Jesus.
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Sabe que Deus é sábio, irmão? Porque se Ele me desse desses 9 dons que aparecem aqui em Coríntios, todos eles para eu fazer, eu não precisaria mais de vocês de nada. E dizia com todas as palavras. Esse foi o sentimento de Lúcifer. Era o sinete da perfeição. Ele chegou ao ponto de dizer: não preciso nem de ti, Deus. E inverteu as bolas, que o Criador, agora, se você ajoelhar, me adorar, rapaz, chega o cúmulo. E esse princípio pode acontecer em qualquer um de nós. Se você se acha muito capaz, se volta ao Senhor, deixe de ser ignorante e saiba que é Deus que faz com você. É o mesmo Espírito, não sou eu, não é você, é Deus em você. Apenas se permita Deus trabalhar. Nós somos para Deus, irmãos, apenas cooperadores. Somos um instrumento na mão de Deus. Eu ganhei esses dias, um exemplo muito interessante. Todo mundo sabe para que serve a tesoura. E é um instrumento, não é? Mas a tesoura sozinha faz alguma coisa? É eu sem o Senhor. Não faço nada. Não faço nada. Mas ela é serventia? É muito serventia. Mas se a mão não estiver lá, dizendo como o linguajar paraibano, encaicando, não vai fazer nada. Irmãos, o Senhor precisa passar por mim para que eu possa fazer alguma coisa. Até para dizer Senhor Jesus, foi a ação do Espírito Santo em mim. Porque nem isso eu tinha capacidade para fazer. Como não sei nem pensar, como diz a Bíblia. Senhor Jesus. Aí agora no versículo 12 começa a entrar propriamente. Porque Deus está preparando, o Espírito Santo está preparando nesse capítulo, justamente para mostrar o que é agora você no corpo. Você já está no corpo de Cristo, louvado seja o Senhor. Você já pertence, ao povo de Deus. Outrora inimigo, hoje, com Cristo. Estavam sem esperança, mas hoje com grande esperança. Versículo 2 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja que Deus sabe, Ele teve que mostrar para a gente como é que Ele vê. E é essa forma que a gente precisa ver as pessoas. Por isso que nós, na cidade que nós reunimos, irmãos, nós dizemos que somos a única igreja. É muita prepotência, é porque eu conheço o que é, eu sei o que é o corpo. Que não são esses que estão sentados aqui, e outros que reúnem, mas não estão, mas outros que estão aí que nem sabem que é do mesmo corpo. Então, Deus mostrou aqui que Ele, irmãos, é o cabeça desse corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Ele tem muitos membros. Aqui diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Veja como ele enfatiza: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Começa a destrinchar: porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E impressionante, irmãos. Ainda que eu vejo, olha, como fica bonito e fácil de entender agora. Você olha para mim e você tem corpo igual a mim. O que eu tenho, você tem. Eu tenho 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, um nariz e tudo mais que vocês também têm. Mas, irmãos, na hora que Deus vê, Ele só vê um. Mas eu sou o que desse corpo? Um membro, como ele diz aqui. Embora muitos, como foi que ele falou aqui? Senhor Jesus, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos membros do corpo, e do mesmo corpo. Então,
Porque a visão, irmãos, é interessante. A gente nasceu no mundo físico. E não tem como, em primeira mão, a gente lançar da compreensão do lado físico. E você dizer assim, quantos corpos tem aqui? Aí você vai dizer, 1, 2, 3, não é assim? Mas quando Deus vê, só vê um. É aquela utopia para alguns, mas realidade para nós, porque somos loucos, né? Se enlouquecemos é para Deus, que quando um homem casa com uma mulher, diz, não é mais um, agora, não são mais dois, agora são um. Agora vai mostrar para uma pessoa que é incrédula, diz assim, aqui só tem um. Acaba joga pedra que esse cara está doido, né? Desse jeito. Irmãos, a gente precisa compreender segundo Deus. Por isso o que ele quer dizer aqui com ignorantes, não querer que nós somos ignorantes, é segundo o falar de Deus. Porque se for na razão, Nicodemos questionou e tinha razão, e não tinha. Porque ele falava numa linguagem e Deus na outra, e Jesus na outra. Então o princípio de Deus é outro, não é o meu. Mas veja que alguns desses membros que fazem alguma coisa que eu não faço, eles têm o sentimento de dizer assim, mas eu faço melhor do que você. E agora? Senhor Jesus, às vezes você pensa que pode fazer, mas você não pode fazer tudo só, meu irmão. O importante é que você está no mesmo corpo e depende um dos outros. Esse é o bonito do corpo. Porque se eu fizesse tudinho, como já disse, meu irmão, eu jogava vocês tudo para fora. Sai daqui que eu não preciso de ninguém. Cai em Laodiceia, né? Então, o que a gente precisa é saber que eu sou apenas um membro desse corpo. Agora, irmãos, olha como a gente é ruim em entendimento espiritual. Na hora que eu digo assim, assina aqui, alguém vai dizer assina aqui. Eu preciso perguntar, o corpo, os membros são muitos. Precisa perguntar, será que sou eu? Será que é tu? Será que é ele? Precisa? Ou aquele que tem aquela função para aquilo que foi colocado no corpo, ele mesmo se apresenta? É natural, meu amado. Que ele, por saber que ele é aquilo que foi feito para o corpo, ele mesmo vai chegar a se apresentar. Mas aquele outro diz, só quer aparecer, ó. Só a mão quer escrever, pia mesmo. Só o olho quer ver, pia mesmo. Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa. Nós estamos no corpo e não fazemos tudo só. Precisamos uns dos outros. Para finalizar esse ano com a última mensagem, eu queria tocar nesse ponto assim. Eu preciso de você, meu irmão. E vou continuar precisando em 2020. Eu tenho essa necessidade porque eu não sei fazer tudo só. Eu preciso de você. Sabe o tanto? O tanto que você precisa de mim. Senhor Jesus. Continuando aqui, ele diz assim, ó. Versículo, parei aonde? No 12? Não, o 12 já foi. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu preciso saber que eu estou no corpo, mas não sou o único. Tem muitos membros nesse corpo. Aí o versículo 15 diz assim, se disser o pé é o que do corpo? Um membro. Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Veja que interessante. Nem que você diga que não é, você é. Isso quer dizer, uma pessoa que está dizendo isso é uma pessoa ignorante. Eu sou da mesma igreja que você. Não, nunca te vi lá. Irmãos, veja como a gente precisa aprender a realidade do Senhor. O pé dizia, porque eu não sou, como foi que ele disse aqui? O pé dizia, porque não sou mão, não sou do corpo. O pé é um lado, é um membro inferior, né? Come poeira, mas ele também é bem, né? Tem a mesinha bem confortável. Tem os prós e os contras, né? Mas ele questionou, porque não sou mão, a mão já está num nível mais elevado, eu quero ser alguém mais. Não sou do corpo, ele disse, nem por isso deixa de ser, irmão. O importante, o irmão deu um exemplo, eu achei fantástico esse exemplo. Se na corrida de cavalo, né? Quem aponta primeiro é o nariz do cavalo. Aí ele diz assim, tanto o nariz como o rabo ganharam. O importante é você estar no corpo, meu irmão. Não importa se você é pé, se você é mão. Importa que você está no corpo. Dê graças a Deus por isso. É isso que a gente precisa saber. Não importa a minha função. Não tem funçãozinha, não existe hierarquia de melhor ou menor. Não existe. Porque, como eu disse,
Alguns membros que a gente se lembra logo os exteriores, mas os mais importantes nem aparecem. Que esses exteriores, todos os exteriores, se tirar, o corpo continua funcionando. Com uma certa deficiência, mas continua funcionando. Mas nem todos os membros, né, internos, se você tirar, você foi embora também. Acaba com tudo. Ó Senhor Jesus. Então veja, então foi o pé reclamando com a mão. Agora o ouvido também reclamou. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa ser. Agora, ouvido e olho já é diferente, ó. Quase o mesmo nível, né? Mas um pode parecer que é mais bonito do que esse, né? Esse aqui. Mas eles nem por isso eu sei. Então, sabe o que é isso, irmãos? Vamos trazer para a nossa realidade. Serviços que você queria, eu queria ser como fulano de tal. Isso que aconteceu com Miriam, com Arão, quando disseram, mas Deus só fala por você. Deus colocou no corpo segundo lhe aprouve. A gente vai ver aqui agora. Senhor Jesus, o 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Irmão, é Deus que faz isso. Não sou eu que escolhi ser isso ou aquilo. Você não escolheu ser isso ou aquilo, é Deus que colocou no corpo. Se você desempenhar a função que você tem no corpo, dê graças a Deus porque você está funcionando. É porque a gente ainda, com o mundo físico que a gente só viveu nele, né? A gente, para ser introduzido no espiritual é difícil. O pé ou a perna pode dizer, mas você não faz nada hoje, você só faz olhar, não tem nenhum esforço. Aí o olho diz assim, então tá certo, faça sozinho, fecha o olho, vai. Não sai do canto, irmãos. Isso mostra que não tem privilégio para ninguém. Todos são essenciais. Diga assim, eu sou essencial no corpo. Agora para o seu vizinho, você precisa de mim e eu preciso de você. Isso é deixar de ser ignorantes. Eu estou no corpo com outros irmãos, eu não faço nada sozinho. Senhor Jesus. Amém. Se todos, porém, fossem só um membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então não posso dizer que eu sou a igreja. Eu posso dizer que eu sou um membro da igreja. Ah, eu sei. Saber e não praticar, não sabe não. É quase que não saber, né? É ignorante, é ignorante. Veja, isso que o Senhor tem dado para a gente, irmãos, é tão grandioso. E a gente despreza, é desprezível. Aí ao faltar uma reunião, você pensa assim, irmãos, imagina, a mão vai comer, ou vai lavar as mãos, né? A mão quer lavar as mãos. Aí ela chega assim, aí uma mão diz assim, eu não vou não quero não. Lava as mãos para tu ver como faz falta. É a mesma coisa. Se você pensa em faltar uma reunião e se não vai fazer falta, pensa duas vezes. Você faz falta no corpo. Chamamento para pregar, né? Não, já tem muitos irmãos para pregar. Ir ali para o trauma, ir ali para a Praça da Bandeira, para os parques da criança e liberdade. Não vou, não faz falta. Faz falta sim, irmãos. Faz falta sim. Você é membro do corpo, está no mesmo corpo. Se você faltar, você vai ver como vai fazer falta. Talvez você não veja, mas os outros que foram vão fazer. Como se pudesse, né? Porque mesmo que eu dissesse, irmão, essa aqui não vou, mas quando ela vai junto, irmão. Ainda que ela não queira exercer a sua função, mas ela foi colocada no corpo para isso. Senhor Jesus. Continuando, diz assim, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, está vendo? Membro a membro dizer, não precisamos de ti. Nem ainda, olha mesmo, o cabeça desse corpo, irmãos, é Cristo. Ele chega ao cúmulo e diz assim, nem a cabeça aos pés, o membro mais superior não pode dizer ao inferior, não preciso de vós. Não pode dizer. Isso mostra que a gente, sabe como a gente consegue ver isso? Quando a gente está servindo junto. Quando a gente está servindo junto. Que em determinadas tarefas eu preciso dos irmãos. Pronto, agora mesmo alguns irmãos estão fazendo algumas coisas, né?
E dentro dessa diversidade de dons que tem no corpo, irmãos, tem um que, esse eu não sei. Eu toco muito na música, né? Que se eu for fazer aqui uma enquete, quem é que toca algum instrumento? São poucos que tocam. Agora esses irmãos que tocam, se eles disserem, não, hoje eu não vou, vão fazer falta ou não vão, para a gente que não toca, vão fazer. Eu preciso deles. E eles precisam de mim. Porque se eles sabem tocar, deve ter alguma coisa que eles não sabem que eu faço. Senhor Jesus. Amém. Deve 3 minutos só agora. Senhor Jesus. 5 minutos. Então, irmãos, assim, se a gente tiver essa noção do que Deus quer mostrar para a gente vai sair desse time de ignorantes. E vai cumprir esse versículo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a todas essas coisas. Porque tudo isso, irmãos, tem um princípio. E esse princípio vem de Deus. Ele vem do alto. Eu não posso pensar de maneira nenhuma, em hipótese alguma, em momento algum, que eu posso fazer tudo só. Eu preciso dos irmãos. Versículo 24. Vou dar um pulo aqui. Não, 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Né? Aquilo que menos tinha. Então veja assim, veja como é interessante. Na hora de aquela pergunta que eu fiz, assina aqui. Nenhum membro vai perguntar, sou eu, porque aquele que é, vai logo pegar a caneta. Vai logo pegar, não precisa se perguntar. Mas ele coordenou de uma forma que você corre, a mão vai ela recolher. E vai cooperar junto com os outros, ou não vai? Se você correr com os braços parados, e um que corre com os braços assim, veja quem vai chegar primeiro. Eu não preciso nem correr, eu preciso dizer que o que está cooperando com o outro, que é as pernas, né, vai pegar. Irmão, quando a gente pratica alguma coisa, nós precisamos de todo o corpo, de todos os membros. Não podemos deixar nenhum de lado, porque se assim nós fizermos, irmão, nós vamos ser deficientes naquilo que nós fazemos. Precisamos dos irmãos juntos, porque senão a gente fica para trás mesmo. Senhor Jesus. Versículo, para onde? 25. Isso tudinho, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A recomendação do Senhor é essa: coopere, irmãos. Eu não vou fazer nada ali não, senão quem vai levar o nome é fulano. Nosso meio, e deixar de ser ignorante, é justamente dizer, não é para mim, você não está servindo a mim. Você não está servindo a irmão A nem a irmão B. Você está servindo ao corpo. É ao corpo que você presta conta. Porque quando você sofre, todos os membros sofrem. E da mesma forma, quando se alegra, todos se alegram. Irmão, esse é o ministério da Nova Aliança. Vou encerrar. Porque é o seguinte, é um ministério que quer vencedores coletivos. Todos os encargos hoje estão visando o coletivo e não o individual. Nada de ninguém fazer nada individual. Nós temos um lema aqui em Campina Grande, eu creio que quase todas as igrejas, se não dizer todas, que eu não posso dizer firmemente porque eu não conheço todas. Mas se for nessa mesma linha, ninguém na vida da igreja serve sozinho. A gente coloca aqui no mínimo 2, quer dizer, pode ser 3, 4, quantos puderem. Tem que servir outros. Não sirva sozinho, porque você vai pensar que é o bambambam. E você não é o cara. A gente tem um Senhor. E por isso que a gente invoca. Ó Senhor Jesus. Não há no nosso meio competição. Porque essa carreira, como foi todo o lema desse volume aqui, não é quem chega primeiro. É quem chega. E então, Paulo chega e diz assim, como é que ele diz? Mas todos chegaremos, né? Como é que diz o versículo? Até que todos cheguemos. Não adianta você dar o pique. Vai chegar lá e vai ficar esperando, irmãos. Que sua esposa venha, que seu filho venha, que sua... Vai dizendo aí. Irmãos, mas mesmo que alguns tenham atrasado, Paulo diz assim, eu não julgo ter a vida alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo.
Ele não para, irmãos. Mesmo que você veja que tem alguns irmãos na frente, não fique parado, corra também. Porque o importante na corrida normal, que quando o primeiro chega, se aquele outro tivesse intenção somente de se chegar primeiro, onde ele tivesse, ele já chegou, então vou parar por aqui. Não pare, porque isso não é corrida de competição, isso é corrida de quem chega. E essa é a contribuição que cada membro dá um outro, é encorajamento para dizer, vamos junto. Chegaram alguns, Paulo já chegou, Pedro talvez já tenha chegado, e outros irmãos da Bíblia podem ter chegado, mas eu também vou chegar. Amém. Aleluia. Diga com você mesmo, eu também vou chegar. Então corramos essa carreira, irmãos. Não estamos parados. Na vida da igreja há a condição de todos ser primeiro, há de todos chegarem, porque isso não é disputa de ninguém, isso é encorajamento. Não é o quê? Não é competição, né? É encorajamento. Então tem para todos essa taça. Paulo chegou a dizer isso, não só para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. Quem ama a vida do Senhor, diga amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Passou 1 minuto só. Jesus é o Senhor. Aí você vai dizer o que é que vai fazer. Ó Senhor Jesus.